Olá, o meu nome é Rui Fonte. Eu venho de Portugal, mais propriamente do centro do país, do distrito de Viseu, de uma aldeia chamada Lapa de Lobo. É uma aldeia num território de muito baixa densidade, tem cerca de 500 habitantes, e venho apresentar um estudo sobre o papel das fundações culturais na promoção da educação patrimonial em territórios de baixa densidade. É um trabalho centrado no caso da Fundação Lapa de Lobo, que, como referi, está situado nesse território de baixa densidade, e procuro analisar de que forma estas instituições podem funcionar através de três pontos: o dispositivos de mediação cultural, um dispositivo de continuidade educativa, mas também um método de enraizamento territorial. Começo por abordar o problema de investigação que mais se realça em territórios de baixa densidade. A verdade é que nos territórios do interior, a relação entre cultura, educação e desenvolvimento territorial assume contornos muito particulares. Se não vejamos, a dispersão populacional, a redução da oferta cultural e a distância mesmo em relação aos centros urbanos, tudo isso são fatores, são três dos muitos fatores que dificultam o acesso regular a práticas culturais e educativas, ou seja, nestes territórios de baixa densidade há um menor acesso a práticas culturais. E é neste contexto que se torna relevante analisar o papel das instituições culturais de proximidade na criação de oportunidades de participação cultural e educativa. E foi essa a premissa que nos levou para um enquadramento teórico, onde abordámos essencialmente três aspectos: a cultura, a educação e o território. E refletimos sobre isso, porque a reflexão sobre a democratização da cultura implica, acima de tudo, deslocar o foco da mera difusão de bens culturais para a criação de condições de participação cultural. Neste enquadramento, a educação não se limita à escola, desenvolvendo-se através de múltiplos contextos de aprendizagem ao longo da vida. E é nesta perspectiva que nos é permitido compreender os territórios como, como ecossistemas educativos, onde diferentes instituições e práticas socioculturais contribuem, todas elas, para os processos formativos. Ou seja, aprender está para além dos muros das escolas. E se na escola se aprende determinados valores, determinadas competências e se obtém determinados conhecimentos, fora da escola também se aprende muito. Eu poderia até falar nesta educação patrimonial. No fundo, o que é? Eu diria que é um processo de construções e de relações significativas entre aquilo que somos, o próprio indivíduo, o sujeito, e o património. E o que é o património? No fundo, eu diria que é tudo aquilo que nos rodeia. A verdade é que em territórios do interior o património assume muitas funções e muitas delas simultâneas. O património é memória, o património é identidade, é recurso de desenvolvimento, é um fator de mobilização em contextos educativos que permitem reforçar a participação comunitária, a participação das comunidades, e isso vai resultar num desenvolvimento local através da contribuição para a valorização cultural do território. Para isso temos que nos orientar para um conceito central, no fundo, orientar a nossa visão para um foco específico, que é o conceito de lugar educativo. Isto porquê? Porque a compreensão destes processos exige muito essa mobilização desse conceito. O que é que nós entendemos? Primeiro, que o lugar não corresponde apenas a um espaço físico. O lugar é mais do que isso. É um contexto social e cultural. É um sítio onde se produzem dinâmicas de ensino, de aprendizagem. E é nessa perspectiva que os diferentes contextos educativos, esses lugares, podem ser, eu diria, um elemento de um grande arquipélago educativo, que é interligado por práticas,
por parcerias, instituições, experiências que nos acompanham ao longo da nossa vida. E são esses lugares educativos, pequenas ilhas de um grande arquipélago educativo, que nós devemos privilegiar, identificar e potenciar. Um exemplo de um lugar educativo é a Fundação Lapa de Lobo. É uma instituição cultural de base territorial. A sua área de abrangência são os 2 concelhos, Nelas, onde pertence, e Carregal, o seu concelho vizinho, ambos do distrito de Viseu, no interior de Portugal. É uma fundação que desenvolve muitos projetos educativos e culturais, um conjunto de iniciativas pedagógicas, patrimoniais, que articulam com os outros lugares educativos deste arquipélago. As escolas, as autarquias, a comunidade, as associações, as bandas filarmónicas, por exemplo. E, de facto, neste contexto, nós analisamos a Fundação Lapa de Lobo como um dispositivo de mediação cultural e educativa no território. A metodologia utilizada foi um estudo de caso qualitativo. Foi uma abordagem qualitativa, como disse, baseada na análise deste estudo de caso, instrumental. O corpus empírico inclui relatórios das atividades, a documentação institucional, a programação, os projetos educativos do serviço educativo e também registros de observação das iniciativas desenvolvidas pela Fundação, sempre em articulação com escolas e outros agentes do território. Na verdade, foi um estudo muito próximo da realidade, muito empírico. E quais foram os resultados principais, tendo em conta esta neohibridade e os princípios dessa neohibridade? Identificámos logo 3 dimensões interessantes da Fundação Lapa de Lobo e que são estruturantes da sua ação. A primeira corresponde à mediação cultural. Porquê? Porque articula o património, o indivíduo, a escola, a comunidade, o movimento associativo. A segunda refere-se à continuidade educativa, expressa na regularidade das atividades, na criação de percursos de aprendizagem ao longo do tempo e em diversas dinâmicas que faz com que o público fique fiel e também evolua ao mesmo tempo que a Fundação Lapa de Lobo evolui. E a terceira dimensão diz respeito ao enraizamento territorial, que resulta da proximidade às populações e da valorização do património local. E são estas 3 dimensões que, a nosso ver, a meu ver em particular, encaixam perfeitamente nos princípios desta neohibridade que se pretende alcançar e que se pretende desenvolver. Pegando neste estudo de caso da Fundação Lapa de Lobo, é possível interpretar e arriscar uma generalização, isto porque os resultados obtidos sugerem que as fundações culturais, como é o exemplo da Fundação Lapa de Lobo, pode desempenhar um papel muito relevante na construção de ecossistemas educativos territoriais. E isso é muito interessante, porque ao articular cultura, educação, participação comunitária, estas instituições, seja em Portugal, seja em Espanha, seja até em territórios de baixa densidade, mas também noutros territórios do litoral do país, por exemplo, estas instituições contribuem para uma diversificação das experiências de aprendizagem. E isso valoriza culturalmente os territórios, como referi, essencialmente de baixa densidade, mas não é exclusiva destes. Em síntese, este estudo evidencia que as fundações culturais podem assumir funções estruturantes na promoção da educação patrimonial em territórios do interior, através da mediação cultural, da continuidade educativa e do enraizamento territorial. Estas instituições contribuem para a construção de ecossistemas educativos e para a valorização cultural e social dos territórios. Muito obrigado pela vossa atenção. Estão desde já convidados para visitar a Fundação Lapa de Lobo, no concelho de Nelas, distrito de Viseu, no centro de Portugal. É uma aldeia muito simpática, muito acolhedora,
Fica aqui desde já o convite para perceber que a Fundação Lapa de Lobo é de facto um exemplo dos princípios e das intenções desta neo-hibridade. Muito obrigado pela vossa atenção e até breve.